Você está prestes a descobrir os 5 segredos mais poderosos que combinam a sabedoria milenar das Sagradas Escrituras com os ensinamentos revolucionários de Bob Proctor sobre criação de riqueza. Se você sempre se perguntou por que algumas pessoas conseguem prosperar financeiramente enquanto outras permanecem estagnadas, este vídeo vai mudar completamente sua perspectiva sobre dinheiro e abundância. Bob Proctor dedicou mais de 60 anos estudando as leis universais da prosperidade e descobriu algo surpreendente. Os mesmos princípios que ele ensina para criar riqueza estão claramente descritos na Bíblia há milhares de anos. Hoje você vai conhecer esses 5 hábitos transformadores que podem revolucionar sua vida financeira para sempre. Mas antes de revelarmos esses segredos, deixe-me fazer uma pergunta que pode incomodar muita gente. Por que você ainda não é rico? Essa não é uma pergunta para te atacar, mas para te despertar. A verdade é que 95% das pessoas vivem suas vidas inteiras sem nunca descobrir esses princípios fundamentais que separam os prósperos dos que lutam financeiramente. De acordo com um estudo impressionante da UBS, 60% dos multimilionários do mundo construíram suas fortunas partindo do zero, usando apenas conhecimento e aplicando hábitos específicos. Isso significa que a riqueza não é privilégio de poucos escolhidos, mas resultado direto de comportamentos e mentalidades específicas que qualquer pessoa pode desenvolver. A diferença entre você e uma pessoa rica não está na sorte, no governo, na economia ou nas circunstâncias externas. A diferença está nos hábitos diários que cada um pratica. Bob Proctor sempre ensinou que somos o resultado das nossas escolhas repetidas, e a Bíblia confirma isso de forma surpreendente ao revelar exatamente quais são esses hábitos enriquecedores. Prepare-se porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode chocar você. Esses não são conselhos teóricos ou motivacionais vazios. São princípios práticos e comprovados que transformaram a vida de milhões de pessoas ao longo da história, desde os tempos bíblicos até os dias atuais com Bob Proctor. Mas primeiro, preciso fazer uma importante declaração. A Bíblia não promete riqueza automática para ninguém, nem mesmo para os mais devotos. Não estamos falando de uma fórmula mágica onde você segue regras e Deus te entrega dinheiro. Estamos falando de princípios universais de prosperidade que funcionam independentemente de sua religião ou crenças. O que descobrimos é que pessoas que seguem esses princípios bíblicos naturalmente se tornam mais propensas à prosperidade em todas as áreas da vida: espiritual, familiar e financeira. Bob Proctor chegou às mesmas conclusões através de décadas de pesquisa científica sobre a mente humana e criação de resultados. Agora vamos ao primeiro hábito que pode transformar sua vida financeira completamente. Este é talvez o mais difícil de todos, mas também o mais poderoso. Estamos falando do hábito de viver abaixo dos seus meios. Isso significa gastar menos do que você ganha e reservar uma parte dos seus rendimentos sempre, não importa quanto seja. Você conhece a história de José do Egito? Durante 7 anos de abundância, ele orientou o faraó a guardar 20% de toda a produção para os 7 anos de escassez que viriam. Quando a fome chegou, o Egito não apenas sobreviveu, como se tornou a nação mais rica e poderosa da época, vendendo alimento para o mundo inteiro. Bob Proctor ensina que este é o primeiro princípio fundamental da criação de riqueza. Você nunca pode ser rico gastando tudo que ganha. A riqueza é sempre criada pela diferença entre o que entra e o que sai. Provérbios 21, verso 20 confirma isso. Há tesouro desejável e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. A maioria das pessoas vive no que Bob Proctor chama de armadilha da renda. Quando ganham mais, gastam mais. Quando recebem um aumento, aumentam proporcionalmente seus gastos. Quando ganham um dinheiro extra, encontram rapidamente uma forma de gastá-lo. Esse comportamento mantém as pessoas presas na classe média ou na pobreza para sempre. O segundo hábito enriquecedor é ter múltiplas fontes de renda. Bob Proctor sempre dizia que pessoas ricas pensam diferente sobre dinheiro, e uma dessas diferenças
é nunca depender de apenas uma fonte de renda. A Bíblia expressa isso claramente em Eclesiastes 11, verso 6. Plante pela manhã sua semente, e até à tarde não deixe suas mãos descansarem. Por que é tão perigoso ter apenas uma fonte de renda? Porque empregos não são vitalícios. Empresas podem quebrar. Contratos podem ser cancelados e crises econômicas podem devastar setores inteiros da noite para o dia. Quem tem apenas uma fonte de renda está sempre a um passo da ruína financeira, mesmo que não perceba. Bob Proctor contava que pessoas verdadeiramente ricas estão sempre procurando novas oportunidades de gerar renda. Elas desenvolvem o que ele chamava de mentalidade de abundância, sempre vendo possibilidades onde outros veem problemas. Quando entram em um restaurante, pensam em como melhorar o negócio. Quando veem um problema, pensam em como criar uma solução rentável. Desenvolver múltiplas fontes de renda não acontece da noite para o dia. É um hábito que se constrói gradualmente, começando pequeno e crescendo com o tempo. Pode começar com um trabalho extra, uma habilidade que você pode monetizar, um pequeno investimento ou até mesmo um hobby que gere alguma renda. O terceiro hábito que pode revolucionar sua vida financeira é criar e manter um fundo de emergência. Este é talvez o hábito mais subestimado de todos, mas Bob Proctor considerava essencial para qualquer pessoa que queira construir riqueza real. A Bíblia mostra claramente o poder deste princípio através da história do Egito. Um fundo de emergência não é apenas dinheiro guardado. É poder, liberdade e oportunidade concentrados. Quando José criou o fundo de emergência do Egito, não estava apenas se preparando para tempos difíceis. Estava criando a base para que o Egito se tornasse a maior potência econômica mundial daquela época. Bob Proctor explicava que um fundo de emergência te dá duas vantagens cruciais. Primeiro, te protege quando imprevistos acontecem. E segundo, te dá poder para aproveitar oportunidades quando elas aparecem. Pessoas sem reservas vivem na defensiva, sempre preocupadas com o que pode dar errado. Pessoas com reservas vivem na ofensiva, sempre prontas para aproveitar oportunidades. A Bíblia é clara sobre a inevitabilidade dos imprevistos. Eclesiastes 9, verso 11 diz: O tempo e os imprevistos sobrevêm a todos. Não importa quão cuidadoso você seja, imprevistos vão acontecer. A questão não é se vão acontecer, mas quando. E quando acontecerem, você estará preparado ou será pego de surpresa? Eclesiastes 7, verso 12 revela algo poderoso. O dinheiro serve de defesa assim como a sabedoria. Ter um fundo de emergência não é paranoia ou falta de fé. É sabedoria prática. É estar preparado para navegar pelos altos e baixos inevitáveis da vida, com tranquilidade e poder de escolha. O quarto hábito enriquecedor é investir. Bob Proctor sempre enfatizou que existe uma diferença fundamental entre pessoas que trabalham pelo dinheiro e pessoas que fazem o dinheiro trabalhar para elas. Investir é como você coloca seu dinheiro para trabalhar, multiplicando seus recursos mesmo enquanto você dorme. A Bíblia apresenta este princípio de forma clara na parábola dos talentos em Mateus 25. Jesus conta sobre um senhor que distribui recursos entre seus servos. Os servos sábios investem e multiplicam o que receberam, mas o servo insensato apenas esconde o dinheiro. O resultado? Os servos investidores são recompensados e promovidos, enquanto o que não investiu perde até o pouco que tinha. A mensagem é cristalina. Deus espera que multipliquemos os recursos que Ele nos confia. Isso inclui nossos talentos, nosso tempo e também nossos recursos financeiros. Quando você investe, não está sendo ganancioso. Está sendo um bom administrador dos recursos que lhe foram confiados. Bob Proctor ensinava que investir é uma habilidade que se desenvolve com o tempo. No início pode parecer complicado ou assustador, mas como qualquer habilidade, melhora com a prática. O importante é começar, mesmo que seja com valores pequenos. O que importa não é o tamanho do investimento inicial, mas desenvolver o hábito e a mentalidade de investidor. Existem diversas formas de investir: ações, fundos imobiliários, renda fixa, propriedades,
negócios próprios ou sociedades. Cada tipo de investimento tem suas características e riscos. O importante é educar-se, começar devagar e ir aumentando gradualmente sua exposição conforme ganha experiência e conhecimento. O quinto e último hábito é buscar sabedoria continuamente. Provérbios 3, versos 13 e 14 dizem: Feliz o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire entendimento, porque a sua mercadoria é melhor que a da prata, e a sua renda melhor que o ouro mais fino. Bob Proctor dedicou toda a sua vida ao estudo e ensino, sempre buscando aprender mais sobre as leis universais do sucesso. Ele dizia que líderes são leitores, e pessoas ricas investem constantemente em sua educação. Elas sabem que o conhecimento aplicado se transforma em resultados concretos. Mas atenção! Existe uma diferença crucial entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é saber que você deve economizar dinheiro. Sabedoria é efetivamente economizar. Conhecimento é entender a importância de investir. Sabedoria é realmente investir. Provérbios 13, verso 16 diz: Todo homem prudente age com conhecimento, mas o tolo propaga a insensatez. Muitas pessoas acumulam conhecimento, mas nunca o aplicam. Assistem vídeos sobre finanças, leem livros sobre investimentos, participam de cursos sobre empreendedorismo, mas nunca colocam nada em prática. Bob Proctor chamava isso de paralisia por análise. Conhecimento sem ação é apenas entretenimento intelectual. A verdadeira sabedoria financeira vem da combinação entre conhecimento teórico e experiência prática. Você precisa estudar sobre finanças pessoais, mas também precisa experimentar na vida real. Precisa entender sobre investimentos, mas também precisa efetivamente investir e aprender com os resultados. Bob Proctor sempre enfatizava que a educação formal te dá um emprego, mas a autoeducação te faz rico. As escolas ensinam você a ser um bom empregado, mas raramente ensinam como criar riqueza. Por isso, pessoas que querem prosperar financeiramente precisam se responsabilizar por sua própria educação financeira. Agora você conhece os 5 hábitos: viver abaixo dos seus meios, ter múltiplas fontes de renda, criar um fundo de emergência, investir e buscar sabedoria. Mas preciso ser honesto com você sobre 2 realidades importantes: uma boa notícia e uma notícia desafiadora. A boa notícia é que cada um desses hábitos tem o poder de transformar radicalmente sua vida financeira. Não estou exagerando. Cada hábito que você conseguir implementar será como acender uma luz em um quarto escuro. Sua visão sobre dinheiro e possibilidades mudará completamente. Quando comecei a viver abaixo dos meus meios, experimentei uma liberdade psicológica que nunca havia sentido antes. Quando desenvolvi múltiplas fontes de renda, minha segurança financeira aumentou exponencialmente. Quando criei meu fundo de emergência, conquistei um poder de escolha que transformou minha vida. Quando comecei a investir, vi meu dinheiro trabalhar para mim pela primeira vez. A notícia desafiadora é que esses hábitos não são fáceis de desenvolver. Vivemos em uma sociedade que incentiva exatamente o oposto: gastar mais do que se ganha, depender de uma única fonte de renda, viver sem reservas, consumir ao invés de investir e buscar entretenimento ao invés de educação. Desenvolver esses hábitos vai contra a corrente da sociedade de consumo. Vai exigir disciplina, paciência e persistência. Não vai acontecer da noite para o dia. Bob Proctor sempre dizia que mudança real leva tempo, mas os resultados são proporcionais ao esforço investido. A chave para desenvolver novos hábitos é começar pequeno e ser consistente. Não tente implementar os 5 hábitos ao mesmo tempo. Escolha um, foque nele até se tornar automático, depois adicione o próximo. Bob Proctor ensinava que é melhor ter um hábito pequeno funcionando do que 5 hábitos grandes falhando. Se você chegou até aqui, significa que algo dentro de você está pedindo mudança. Significa que você não está satisfeito com sua situação financeira atual e está disposto a fazer algo diferente para obter resultados diferentes.
Isso já te coloca à frente da maioria das pessoas que apenas reclamam, mas nunca agem. Bob Proctor costumava dizer que a vida paga qualquer preço que você peça a ela. Mas você precisa estar disposto a pagar o preço primeiro. O preço da prosperidade financeira é desenvolver e manter esses 5 hábitos, mesmo quando é difícil, mesmo quando é inconveniente, mesmo quando seus amigos e família não entendem. A Bíblia e Bob Proctor concordam em um ponto fundamental. Você é responsável pela sua vida financeira. Não o governo, não a economia, não seus pais, não seu chefe. Você. Essa é uma verdade libertadora e ao mesmo tempo assustadora. Significa que você tem o poder de mudar sua situação, mas também significa que precisa assumir total responsabilidade pelos seus resultados. Lembre-se que 95% das pessoas chegam aos 65 anos dependendo da família, amigos ou governo para sobreviver. Apenas 5% conseguem manter ou aumentar seu padrão de vida. A diferença não está na sorte, no talento ou nas circunstâncias. A diferença está nos hábitos diários. Esses 5 hábitos não são apenas sobre dinheiro. São sobre liberdade, dignidade, segurança e poder de escolha. São sobre ter recursos para ajudar quem você ama, contribuir para causas importantes e deixar um legado positivo no mundo. São sobre viver uma vida de abundância ao invés de escassez. Bob Proctor viveu esses princípios e se tornou multimilionário partindo de uma vida de pobreza. Milhares de pessoas aplicaram seus ensinamentos e transformaram suas vidas financeiras. Os mesmos princípios que funcionaram para eles podem funcionar para você, se você estiver disposto a pagar o preço da disciplina. A pergunta agora é: você vai apenas assistir este vídeo e esquecer? Ou vai tomar a decisão de implementar pelo menos um desses hábitos na sua vida? Lembre-se que conhecimento sem ação não vale nada. A sabedoria está na aplicação prática desses princípios. Se este vídeo despertou algo em você, se você sentiu que finalmente encontrou as respostas que procurava sobre prosperidade financeira, então não deixe essa motivação passar. Inscreva-se no canal agora e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua vida. Temos muito mais segredos de prosperidade para compartilhar com você. Vamos revelar técnicas avançadas de Bob Proctor, estratégias bíblicas de abundância e métodos práticos para acelerar sua jornada rumo à liberdade financeira. Sua nova vida próspera começa agora, com um simples clique no botão de inscrição. Não deixe para amanhã o que pode começar hoje. Não seja mais uma pessoa que sonha com mudança, mas nunca age. Seja parte da elite que transforma conhecimento em resultados. Inscreva-se, aplique esses hábitos e prepare-se para descobrir o poder real da prosperidade bíblica, combinada com a sabedoria de Bob Proctor. Mas espere, porque ainda temos muito mais para revelar. Esses 5 hábitos são apenas o começo de uma jornada transformadora que pode levar você a níveis de prosperidade que talvez nem ouse sonhar. Bob Proctor sempre dizia que a maioria das pessoas subestima o que pode conquistar em 10 anos e superestima o que pode fazer em 1 ano. A verdade é que quando você domina esses hábitos fundamentais, eles se tornam a base para estratégias ainda mais poderosas de criação de riqueza. Imagine ter não apenas múltiplas fontes de renda, mas fontes de renda passiva que trabalham 24 horas por dia, mesmo enquanto você dorme. Bob Proctor revelou que existem níveis diferentes de riqueza, e cada nível exige uma mentalidade diferente. O primeiro nível é a segurança financeira, onde você tem reservas suficientes para viver sem trabalhar por alguns meses. O segundo é a independência financeira, onde seus investimentos geram renda suficiente para cobrir seus gastos básicos. O terceiro nível é a liberdade financeira, onde você pode manter seu padrão de vida atual apenas com renda passiva. O quarto é a abundância financeira, onde você tem recursos muito além das suas necessidades. E o quinto é o impacto financeiro, onde você pode influenciar positivamente milhares ou milhões de vidas. A Bíblia mostra exemplos de pessoas que alcançaram cada um desses níveis.
Abraão era tão próspero que, quando ofereceu 10% de tudo ao sacerdote Melquisedeque, foi uma quantia significativa mesmo para padrões reais. Salomão acumulou tanta riqueza que a prata era considerada coisa sem valor em seu reino. Mas aqui está algo que Bob Proctor descobriu, e que poucos ensinam. A riqueza real não está apenas no dinheiro que você acumula, mas no valor que você cria para outras pessoas. Quanto mais valor você entrega ao mundo, mais o mundo te recompensa financeiramente. Esta é uma lei universal que funciona sem exceção. A Bíblia confirma isso em Lucas 6, verso 38. Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. A medida que usardes também será usada para convosco. Quanto mais você dá de valor, mais recebe de volta multiplicado. Bob Proctor contava que quando mudou seu foco de como posso ganhar dinheiro para como posso servir mais pessoas, sua renda aumentou exponencialmente. Ele parou de perseguir dinheiro e começou a perseguir propósito. O dinheiro se tornou uma consequência natural do valor que entregava. Esta mudança de mentalidade é revolucionária. A maioria das pessoas pensa: quando eu tiver dinheiro, vou ajudar os outros. Pessoas prósperas pensam: vou ajudar os outros e o dinheiro virá como resultado. É uma inversão completa de lógica que produz resultados completamente diferentes. Vamos aprofundar cada um dos 5 hábitos com estratégias avançadas que Bob Proctor ensinava apenas em seus seminários mais exclusivos. Primeiro, viver abaixo dos seus meios não significa viver mal ou se privar de tudo. Significa ser intencional com cada real que você gasta. Bob Proctor desenvolveu o que chamava de orçamento da prosperidade. Ao invés de cortar gastos aleatoriamente, você identifica quais gastos te aproximam dos seus objetivos e quais te afastam. Elimine impiedosamente os gastos que não agregam valor à sua vida e invista pesadamente nos que multiplicam suas oportunidades. Por exemplo, gastar dinheiro em educação, livros, cursos ou mentorias é um investimento, não um gasto. Comprar roupas de qualidade que durem anos é investimento. Cuidar da sua saúde é investimento. Mas comprar coisas apenas para impressionar outros ou preencher vazios emocionais é desperdício puro. A Bíblia ensina em Provérbios 27, verso 14. Como água reflete o rosto, assim o coração do homem reflete quem ele é. Seus gastos revelam seus valores reais. Analise para onde seu dinheiro vai e descobrirá no que você realmente acredita, independentemente do que diz com palavras. Sobre múltiplas fontes de renda, Bob Proctor ensinava que existem 3 tipos: renda ativa, onde você troca tempo por dinheiro; renda de portfólio, onde seus investimentos geram retorno; e renda passiva, onde você recebe dinheiro de ativos que criou ou adquiriu. A pessoa média tem apenas renda ativa. Pessoas de classe média têm renda ativa mais algumas rendas de portfólio através de investimentos básicos. Mas pessoas verdadeiramente ricas desenvolvem múltiplas fontes de renda passiva que funcionam independentemente da sua presença física. Eclesiastes 11, verso 2 diz: reparte com 7 e até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Isso não é apenas sobre diversificar investimentos, mas sobre diversificar todas as suas fontes de renda para que nenhuma crise possa destruir sua segurança financeira. Bob Proctor sugeria que você deveria ter pelo menos 7 fontes diferentes de renda. Pode parecer impossível, mas pense nisso: um salário, dividendos de ações, aluguel de uma propriedade, royalties de algo que criou, lucros de um negócio próprio, rendimentos de aplicações financeiras e renda de alguma habilidade freelance. Sobre fundos de emergência, existe uma estratégia avançada que poucos conhecem. Ao invés de deixar todo o seu fundo parado em uma conta poupança com rendimento baixo, você pode estruturar um fundo de emergência escalonado que rende mais sem perder liquidez. Mantenha o equivalente a 1 mês de gastos em conta corrente para emergências imediatas, 3 meses em poupança ou CDB com liquidez diária, 6 meses em investimentos de renda fixa
com liquidez em alguns dias. Essa estrutura oferece proteção total com rendimento superior. A história de José mostra algo fascinante. Ele não apenas guardou recursos, mas os investiu de forma inteligente. Durante os anos de abundância, além de guardar grãos, ele desenvolveu infraestrutura de armazenamento e distribuição que se tornou fonte adicional de riqueza durante a escassez. Bob Proctor ensinava que seu fundo de emergência deveria servir duas funções: proteger você de imprevistos negativos e capacitar você a aproveitar oportunidades positivas. Quando surgir uma oportunidade excepcional de investimento ou negócio, você terá recursos disponíveis para agir rapidamente. Sobre investimentos, existe uma progressão natural que Bob Proctor recomendava. Primeiro, elimine todas as dívidas de cartão de crédito e financiamentos caros. Segundo, crie seu fundo de emergência. Terceiro, maximize contribuições para a previdência privada, se houver contrapartida da empresa. Quarto, comece investindo em fundos diversificados de baixo custo para aprender sobre o mercado. Quinto, conforme ganha experiência, diversifique para ações individuais, fundos imobiliários e outros ativos. Sexto, considere investimentos alternativos como negócios próprios ou sociedades. A parábola dos talentos revela algo profundo sobre a natureza do investimento. O servo que recebeu 5 talentos ganhou mais 5. O que recebeu 2 ganhou mais 2. Ambos dobraram seus recursos, mas o primeiro gerou mais valor absoluto porque começou com mais capital. Isso demonstra o poder dos juros compostos que Einstein chamou de oitava maravilha do mundo. Bob Proctor explicava que juros compostos funcionam melhor com 3 ingredientes: tempo, consistência e paciência. Quanto mais cedo você começar, mais poderosos serão os resultados. Considere este exemplo. Se você investir R$1.000 por mês durante 30 anos com retorno médio de 10% ao ano, terá contribuído R$360 mil, mas seu patrimônio será de aproximadamente R$2 milhões. A diferença é o poder dos juros compostos. Sobre buscar sabedoria, Bob Proctor tinha uma abordagem sistemática. Ele dedicava pelo menos 1 hora por dia estudando livros, áudios ou vídeos relacionados ao desenvolvimento pessoal e financeiro. Considerava isso investimento obrigatório, não opcional. A Bíblia diz em Provérbios 18, verso 15, que o coração do entendido adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca conhecimento. Note que é um processo ativo, não passivo. Você precisa buscar, adquirir e aplicar conhecimento constantemente. Bob Proctor recomendava o que chamava de dieta mental. Assim como você cuida do que coloca em seu corpo, deve cuidar do que coloca em sua mente. Elimine notícias negativas, programas de televisão tóxicos e conversas pessimistas. Substitua por conteúdo educativo e inspirador. Ele dizia que você se torna aquilo com que alimenta sua mente consistentemente. Se você passar 1 hora por dia durante 1 ano estudando qualquer assunto, se tornará mais conhecedor nesse assunto que 95% da população. Em 5 anos, será considerado especialista. A sabedoria bíblica vai além do conhecimento técnico. Inclui sabedoria emocional, relacional e espiritual. Provérbios 9, verso 10 diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso significa reconhecer que existe uma ordem superior no universo e alinhar-se com ela. Bob Proctor descobriu que pessoas verdadeiramente prósperas desenvolvem o que ele chamava de consciência cósmica. Elas entendem que fazem parte de algo maior e que sua prosperidade individual contribui para o bem coletivo. Essa perspectiva muda completamente como lidam com dinheiro e oportunidades. Agora vou revelar algo que pode revolucionar sua compreensão sobre prosperidade. Bob Proctor ensinou que existem leis mentais que governam a criação de riqueza, e essas leis são tão precisas quanto as leis da física. Uma das mais importantes é a lei da vibração. Tudo no universo vibra em frequências específicas, incluindo seus pensamentos e emoções. Quando você vibra na frequência da abundância,
Sentindo gratidão, confiança e expectativa positiva, atrai situações, pessoas e oportunidades alinhadas com essa frequência. A Bíblia expressa isso em Provérbios 23, verso 7. Como imagina em sua alma, assim ele é. Seus pensamentos dominantes determinam sua realidade externa. Se você pensa constantemente em escassez, limitações e dificuldades, sua vida refletirá essas crenças. Bob Proctor ensinava exercícios específicos de visualização para reprogramar a mente subconsciente. Você deve se ver já vivendo a vida próspera que deseja, sentindo as emoções de ter alcançado seus objetivos financeiros, como se já fosse sua realidade atual. Isso não é pensamento mágico ou auto-engano. É programação mental baseada no funcionamento do cérebro. Seu subconsciente não distingue entre uma experiência real e uma vividamente imaginada. Quando você programa constantemente imagens de prosperidade, sua mente busca formas de torná-las realidade. Outro princípio fundamental que Bob Proctor ensinou é a lei da compensação. Você será compensado na proporção exata do valor que entregar, multiplicado pelo número de pessoas que atingir. Quanto mais valor você criar para mais pessoas, maior será sua recompensa financeira. Jesus ensinou isso em Mateus 20, verso 26. Quem quiser ser grande entre vocês, será aquele que servir. A grandeza, incluindo grandeza financeira, vem do serviço excepcional. Pessoas ricas resolvem problemas grandes para muitas pessoas. Bill Gates se tornou bilionário porque criou software que facilitou a vida de bilhões de pessoas. Warren Buffett enriqueceu ajudando empresas a crescer e investidores a prosperar. Oprah Winfrey construiu império inspirando milhões através da mídia. Todos seguiram o princípio de servir primeiro, receber depois. Existe também a lei da atração aplicada às finanças. Bob Proctor explicava que você atrai não o que quer, mas o que você é. Se internamente você se sente pobre, inseguro ou indigno, atrairá situações que confirmem essas crenças. Mas se desenvolver identidade de prosperidade, atrairá abundância. A Bíblia confirma em Provérbios 12, verso 11. Quem lavra sua terra se fartará de pão, mas quem segue os ociosos é falto de juízo. Prosperidade requer ação consistente alinhada com princípios corretos. Não basta apenas pensar positivo. Você precisa trabalhar com sabedoria e persistência. Bob Proctor desenvolveu o que chamava de fórmula do sucesso. Pensamentos claros, mais emoções positivas, mais ações consistentes, igualam resultados desejados. Todos os elementos precisam estar alinhados para funcionar. Vamos falar sobre paradigmas, que talvez seja o conceito mais importante que Bob Proctor ensinou. Paradigmas são programas mentais subconscientes que controlam seu comportamento automático. São como software mental que determina como você responde às situações financeiras. Se você foi criado acreditando que dinheiro é a raiz de todo o mal, ou pessoas ricas são gananciosas, esses paradigmas sabotarão seus esforços de enriquecer. Você pode conscientemente querer prosperar, mas subconscientemente se boicotará para permanecer alinhado com suas crenças limitantes. A Bíblia fala sobre renovação da mente em Romanos 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Você precisa identificar e substituir paradigmas limitantes por paradigmas empoderadores. Bob Proctor ensinava que paradigmas são formados através da repetição. Se você ouviu 1000 vezes que dinheiro não traz felicidade, essa crença está profundamente gravada em seu subconsciente. Para mudá-la, precisa repetir afirmações contrárias milhares de vezes até reprogramar o padrão. Um exercício poderoso que ele recomendava era escrever suas novas crenças sobre dinheiro e lê-las em voz alta várias vezes por dia, visualizando-se vivendo de acordo com essas novas crenças. Com repetição consistente, os novos paradigmas substituirão os antigos. Vou compartilhar agora os 6 poderes mentais que Bob Proctor identificou como fundamentais para criar riqueza. Primeiro, o poder da percepção.
que é sua capacidade de ver oportunidades onde outros veem problemas. Pessoas prósperas têm percepção afinada para possibilidades. Segundo, o poder da vontade, que é sua determinação de persistir mesmo diante de obstáculos. A Bíblia diz em Filipenses 4, verso 13: Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Com vontade desenvolvida, você supera qualquer desafio no caminho da prosperidade. Terceiro, o poder da imaginação, que permite visualizar realidades ainda não manifestadas. Albert Einstein disse que imaginação é mais importante que conhecimento. Através da imaginação, você programa seu subconsciente para buscar formas de materializar seus objetivos financeiros. Quarto, o poder da memória, não apenas para lembrar informações, mas para aprender com experiências passadas e aplicar essas lições em decisões futuras. Pessoas sábias não repetem erros financeiros e capitalizam em cima dos sucessos anteriores. Quinto, o poder da razão, que é sua capacidade de pensar logicamente e tomar decisões baseadas em fatos, não apenas emoções. Investimentos emocionais geralmente resultam em perdas. Decisões racionais baseadas em análise cuidadosa geram melhores resultados financeiros. Sexto, o poder da intuição, que Bob Proctor considerava o mais importante de todos. Intuição é sua conexão com a sabedoria universal. Grandes líderes empresariais frequentemente falam sobre seguir sua intuição em decisões cruciais que resultaram em enormes sucessos. A Bíblia refere-se à intuição como discernimento espiritual. Provérbios 3, versos 5 e 6 dizem: Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos o reconheça, e ele endireitará as suas veredas. Quando você desenvolve esses 6 poderes mentais e os aplica às suas decisões financeiras, sua capacidade de criar riqueza aumenta exponencialmente. Você começa a ver oportunidades invisíveis para outros, tem coragem de agir quando necessário e sabedoria para navegar por desafios complexos. Bob Proctor também ensinava sobre a importância de ter metas financeiras específicas e escritas. A Bíblia confirma isso em Abacuque 2, verso 2. Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Suas metas não podem ser vagas como quero ser rico. Precisam ser específicas. Quero ter um patrimônio de R$1 milhão até dezembro de 2030. Quanto mais específica a meta, mais poderosa é sua influência no subconsciente. Bob Proctor recomendava o que chamava de cartão de meta. Escreva sua meta financeira principal em um cartão pequeno que carrega sempre consigo. Leia várias vezes por dia. Visualize-se já tendo alcançado essa meta e sinta as emoções de sucesso. Além disso, desenvolva um plano detalhado de como alcançará essa meta. Quais hábitos precisará desenvolver? Quais conhecimentos adquirir? Quais ações tomar diariamente? Um objetivo sem plano é apenas um desejo. Um objetivo com plano se torna uma profecia. A persistência é fundamental. A Bíblia diz em Gálatas 6, verso 9: Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio ceifaremos, se não desanimarmos. Resultados financeiros significativos levam tempo para se manifestar. A maioria das pessoas desiste justamente antes do breakthrough. Bob Proctor contava que a diferença entre pessoas que alcançam seus objetivos financeiros e as que não alcançam não está na inteligência, educação ou circunstâncias. Está na persistência. Quem persiste com estratégias corretas, inevitavelmente alcança resultados. Existe um conceito que Bob Proctor chamava de ponto de não retorno. É quando você desenvolve tanta clareza, comprometimento e momentum em direção às suas metas, que voltar atrás se torna praticamente impossível. Você se torna uma força imparável de prosperidade. Para alcançar esse ponto, você precisa queimar as pontes que levariam de volta à vida de escassez. Comprometa-se publicamente com suas metas. Invista em educação e ferramentas que suportam seus objetivos. Cerque-se de pessoas que esperam prosperidade de você.
Jesus falou sobre isso em Lucas 14, verso 28. Qual de vocês, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular os custos e ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Comprometa-se apenas com metas que está verdadeiramente disposto a perseguir até o fim. Agora quero abordar um tópico que Bob Proctor considerava crucial: a relação entre prosperidade e propósito. Ele descobriu que pessoas mais ricas têm um senso claro de propósito que vai além do dinheiro. O dinheiro se torna ferramenta para cumprir algo maior. A Bíblia ensina em Provérbios 19, verso 21, muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Quando você alinha seus objetivos financeiros com o propósito divino, recebe recursos e oportunidades muito além das suas capacidades naturais. Bob Proctor dizia que quando você encontra sua verdadeira vocação, aquilo que faria de graça porque ama, e encontra formas de monetizá-la servindo outros, o trabalho deixa de ser trabalho. Você desperta animado para contribuir e é recompensado abundantemente por isso. Pense em pessoas como Steve Jobs, que revolucionou a tecnologia porque tinha paixão genuína por design e inovação. Ou Michael Jordan, que se tornou bilionário fazendo o que mais amava: jogar basquete. Quando propósito e lucro se alinham, resultados extraordinários são inevitáveis. Para descobrir seu propósito financeiro, pergunte-se: que problemas você resolveria mesmo se não fosse pago? Quais atividades fazem você perder a noção do tempo? Como você pode usar seus talentos únicos para servir outros de forma lucrativa? Bob Proctor também ensinava sobre a importância de estudar biografias de pessoas prósperas. Ele descobriu padrões comuns entre bilionários e multimilionários que qualquer pessoa pode replicar. Todos desenvolveram os 5 hábitos que discutimos hoje, apenas em escalas maiores. Eles pensam em décadas, não em dias. Investem pesadamente em relacionamentos de longo prazo, focam em criar valor massivo ao invés de perseguir dinheiro diretamente. Reinvestem grande parte dos lucros para crescer ainda mais. E mantêm mentalidade de abundância mesmo diante de desafios. A Bíblia confirma a importância de aprender com sábios em Provérbios 13, verso 20. Quem anda com sábios ficará sábio, mas quem se ajunta com tolos será destruído. Seus resultados financeiros serão fortemente influenciados pelas 5 pessoas com quem você passa mais tempo. Se você quer prosperar, precisa conscientemente buscar relacionamentos com pessoas que já alcançaram o nível financeiro que você deseja. Pode ser através de livros, vídeos, eventos ou mentoria direta. Absorva sua mentalidade, estratégias e hábitos. Bob Proctor investia dezenas de milhares de dólares anualmente em educação e mentoria, mesmo depois de se tornar multimilionário. Ele entendia que investimento em conhecimento paga os melhores juros. Cada novo insight podia gerar retornos de milhões. Finalmente, quero abordar algo que muitos evitam falar: a responsabilidade que vem com a prosperidade. Jesus disse em Lucas 12, verso 48, a quem muito for dado, muito será pedido. Quanto mais próspero você se torna, maior sua responsabilidade de usar recursos sabiamente. Bob Proctor acreditava que riqueza verdadeira inclui riqueza de caráter, relacionamentos e contribuição. Dinheiro sem propósito torna-se vazio, mas dinheiro alinhado com valores corretos se torna força poderosa para a transformação positiva no mundo. Isso não significa que você precisa doar tudo ou viver como monge. Significa usar prosperidade para criar mais valor, empregos, oportunidades e impacto positivo. Quando você enriquece da forma correta, todos ao seu redor se beneficiam também. Se você absorveu tudo que compartilhamos hoje, tem em suas mãos conhecimento que pode transformar completamente sua realidade financeira. Mas lembre-se, conhecimento sem aplicação é inútil. A magia acontece quando você transforma esses princípios em ações consistentes. Comece hoje implementando pelo menos um dos 5 hábitos. Se ainda não vive abaixo dos seus meios, calcule seus gastos e crie um orçamento que reserva pelo menos 20% da renda.
Se tem apenas uma fonte de renda, comece desenvolvendo uma segunda, mesmo que pequena inicialmente. Se não tem fundo de emergência, abra uma conta separada e deposite qualquer quantia hoje, mesmo que sejam apenas R$ 50. O importante é começar e criar o hábito. Se nunca investiu, abra conta em uma corretora e faça seu primeiro investimento, mesmo que simbólico. Se não tem costume de estudar sobre finanças, compre um livro sobre investimentos ou inscreva-se em um curso online. A educação financeira é investimento que ninguém pode tirar de você e que pagará dividendos pelo resto da vida. Você está vivendo um momento histórico único. Nunca na história da humanidade foi tão fácil acessar conhecimento, ferramentas e oportunidades para criar prosperidade. As barreiras técnicas foram demolidas. A única barreira que resta é mental. Bob Proctor costumava dizer que você já tem tudo o que precisa para ser próspero. Você tem uma mente capaz de aprender, imaginar e decidir. Tem acesso à informação ilimitada. Tem oportunidades infinitas ao redor. O que falta é decisão de agir consistentemente. A prosperidade não é privilégio de poucos escolhidos. É direito de nascença de todo ser humano que está disposto a alinhar pensamentos, emoções e ações com princípios universais de abundância. Você pode ser a próxima pessoa a transformar vida através desses ensinamentos. Mas não pare aqui. Este é apenas o começo de uma jornada que pode levar você a níveis de prosperidade, liberdade e impacto que nem imagina ser possível. Temos muito mais sabedoria profunda para compartilhar com você sobre os segredos da riqueza bíblica e os métodos de Bob Proctor. Se este conteúdo despertou algo poderoso dentro de você, se sentiu que finalmente encontrou as respostas reais sobre prosperidade que procurava há tanto tempo, então não deixe essa energia se dissipar. Inscreva-se no canal imediatamente e ative as notificações. Vamos revelar técnicas ainda mais avançadas de reprogramação mental para a riqueza, estratégias de investimento que bilionários usam em segredo, métodos para desenvolver intuição financeira sobrenatural e muito mais. Sua transformação financeira começa agora com uma decisão simples. Clique em inscrever-se, porque pessoas que transformam conhecimento em resultados agem rapidamente. Não seja mais espectador da prosperidade dos outros, seja protagonista da sua própria história de abundância. O futuro milionário que existe dentro de você está esperando essa decisão.